dado um mecanismo aqui de 4 barras simples, com comprimentos L1 igual a 100, L2 igual a 40, L3 igual a 120, L4 igual a 80, é possível fazer uma análise de velocidades dos pontos A, ponto B e a velocidade do LL3, que seria a velocidade relativa entre A e B. Seria mais ou menos essa a ideia. Daí, teríamos esses valores aqui. Aí vai ter uma rotação aqui. Vai ter um raio aqui, S, ρS, e um ângulo φS em relação a este eixo aqui, que é o L2. SL, na verdade. Aí depois de todas as relações, tem aqui os raios, ρS, ρP e ρQ, que é o raio em relação à distância do ponto A e o ponto P, ρP, a distância do ponto A2 e o ponto S. O S é a distância do ponto O4 e o ponto Q. Pronto. Aí também vai ter os respectivos ângulos de rotação em relação ao seu elo em que ele está relacionado. Isso aqui é perceptível. Pronto, isso daqui é só para montar a geometria de um mecanismo de 4 barras simples. Agora, como fazer análise de velocidade? O primeiro passo é calcular ômega 3 e ômega 4, que são as velocidades angulares, ômega 3, que é do LL3, e ômega 4, que é do LL4. Basicamente seria inicialmente essa ideia. Tem que ser definido também um ômega 2, que vai ser o ângulo de rotação do LL2. Basicamente seria a rotação do meu motor, que ia ficar preso aqui no O2, que ia movimentar esse mecanismo. Vou definir ômega 2 igual a 10, certo? Aí vai ser 10 radianos por segundo. Aí a fórmula do ômega 3 é essa aqui. Ômega 3 igual a L2 ômega 2 sobre L3 vezes 100 θ4 menos θ2 dividido pelo 100 θ3 menos θ4, como mostra aqui. E também deve ser adicionada a fórmula do ômega 4. Pronto. Aí vamos aqui. Vem ômega 3 é igual a L2 asterisco ômega 2 asterisco seno de θ3 menos θ4. Deixa eu lembrar como eu nomeei. É aqui TH2. Deixa eu lembrar como eu nomeei TH4. Dá uma olhada aqui. Aqui é TH41, basicamente. E TH3 e o θ3 vai ser meu TH31. Pronto. Aí eu vou digitar aqui, seno de TH41 menos TH2. Vou colocar um parênteses aqui, abro o parênteses e fechei aqui do lado, aí coloco divisão, pronto. E embaixo eu vou colocar quem? L3 asterisco seno de θ3 menos θ4. TH3 menos TH4 Pronto. Esse é o valor de ômega 3. Agora ômega 4. Ômega 4 é dado por essa fórmula. L2 vezes ômega 2 dividido por L4 vezes seno de θ2 menos θ3 dividido pelo seno de θ4 menos θ3. Aí adicionar essa fórmula aqui no GeoGebra. Ômega 4 é igual a L2. Abrir logo o parênteses aqui para não precisar fazer depois. L2 asterisco ômega 2 asterisco seno de θ2 menos θ3. θ2 menos θ3. Agora divisão, vem L4, que é da fórmula, asterisco seno de θ4 menos θ3. θ4 menos θ3. Pronto. Quando determinou ômega 3 e ômega 4, agora deve colocar os valores das componentes de velocidade, da velocidade VA, VB e VAB. De acordo com a formulação, VA ele é dado por isso, por essa fórmula aqui.
Então isso quer dizer o quê? Que a componente, aqui o VA, a velocidade VA, é I ômega 2 L2 vezes I θ 2. Isso daqui é a parte complexa. O que isso quer dizer? Quando eu multiplicar I, ele vai se dividir em uma parte aqui que vai ter cosseno e outra parte que vai ter seno. Isso daqui, a componente x, em relação ao eixo x, ela vai ter o valor usando o cosseno. Vai ser menos ômega 2 L2 cosseno de θ 2. Aí eu vou estar adicionando aqui VA x é igual a menos ômega 2 asterisco L2 cosseno, esqueci do asterisco, cosseno de θ 2. Pronto. Vou copiar isso aqui para facilitar meu lado. Agora eu vou colocar o componente y. Ctrl C, Ctrl, eu não consegui copiar tudo. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou só mudar aqui a componente y agora. VY é a mesma coisa, só que aqui em vez de ser cosseno, vai ser o seno. Seno de TH2. Pronto. Ômega 2 L2 seno de TH2. Só que tem uma particularidade, que a componente y, ela vai ter o valor positivo do ômega, por causa da fórmula. Que tem uma análise aqui, que quando, que tipo, Euler, basicamente é I elevado a θ 2 é igual a cosseno de θ 2 mais I seno de θ 2. Aí quando eu multiplicar isso aqui, vai virar esse termo aqui, ômega 2 L2 vezes o cosseno, isso aqui ainda vai ficar positivo e vai ficar no eixo Y por causa desse fator aqui. Não vou explicar tudo porque basicamente não é a ideia do vídeo, é só mostrar como fazer o triângulo de velocidade. Pronto, vamos continuar. Aí tanto para ômega 3 como para ômega 4 vai ser a mesma ideia, então eu posso sair copiando, basicamente seria isso. Na verdade, tem até uma confusão aqui, que aqui deveria ser cosseno de TH2, não sei porque eu escrevi isso, e aqui é o seno, nem lembro de ter mudado na verdade, esquisito, seno de TH2. Já estava correto, porque o VY veio para cima, eu acho que é algum bug do GeoGebra, mas é isso mesmo, VAY vai ser a componente cosseno e o VAX vai ser a componente seno, só que com ele negativo. Aí eu vou manter o padrão aqui, vou fazer agora a componente y de da componente de velocidade da velocidade VAB. Ctrl V, vou colocar aqui agora VABY. Só que aqui agora, em vez de ser ômega 2 L2, vai ser ômega 3 L3. E aqui vai ser cosseno de θ 3. Pronto. Aí agora eu vou colocar aqui, fazer a componente x de VAB. Ctrl V. Só que agora aqui, em vez de ser cosseno, vai ser seno. Pronto. Ele bugou. Tem que apagar aqui, não deu pra fazer isso. Vou ter que apagar tudo. Ctrl C, Ctrl V. Tem que apagar tudo para colocar o cosseno. Seno de TH31. Pronto. E lembrando que por algum motivo ele substitui. Eu entendi, foi porque eu esqueci de mudar o nome da variável. Cosseno de TH31. Certo. Essa é a componente cosseno, ela é positiva na direção Y. Agora eu vou copiar isso tudo aqui e eu tenho que lembrar antes de mudar o nome da variável, senão vai acontecer o erro que estava acontecendo e eu não estava percebendo. Ctrl V. Aí vou aqui mudar o nome da variável para VABX. E aqui agora, em vez de ser cosseno,
vai ser seno e também ele vai ter o sinal negativo aqui na componente. Vou colocar seno de θ3, pronto, certo? Agora o componente que falta é a componente de velocidade do ponto B. Vem VB, Y pode ser primeiro, é igual, componente Y vai carregar ômega 4 asterisco L4, lembrando que ia ser positivo e ele multiplica pelo cosseno, cosseno de θ4, pronto, e agora vem VBX, que é igual a ômega, lembrando que tem que colocar o sinal negativo, ômega 4 asterisco L4 seno, falta o asterisco, um para multiplicar, seno de θ4. Pronto. Aqui eu já tenho os componentes. Agora, como eu faço para visualizar os componentes de velocidade? Eu vou colocar para elas, de acordo com que eu for mudando o valor de θ2, o mecanismo vai se movimentando, as componentes de velocidade vão mudar ao longo do mecanismo. Como vocês podem ver, tanto o ômega varia como a velocidade do componente varia, de 0 a 360. Pronto, vou manter aqui por enquanto. Agora o próximo passo eu vou querer que a velocidade VA ela inicie nesse ponto A e ela vá até outro ponto. Aí a ideia é o seguinte: vou criar um ponto aqui AV, um ponto AV de velocidade, e ele vai ser as coordenadas aqui, deixa eu digitar. Outra coisa que é importante, a depender do valor das componentes aqui, não vai ser fácil de visualizar o tamanho dos vetores de velocidade. Aí tem que criar um controle deslizante que vai ser uma amplitude. Basicamente seria isso. Vou colocar a amplitude para ela variar, sei lá, de 0.01, pode ser 0.01 até 5, acho que é o suficiente. Pode ser chamado de A mesmo. Agora eu vou criar aquele ponto que eu tinha chamado AV é igual a. Aí eu vou colocar as coordenadas do ponto AV. Desligar aqui, vou apagar isso aqui porque deu erro. Vou criar aqui o ponto AV igual, vou colocar esse A, asterisco, e vou colocar as coordenadas agora que vão ser VAX e VAY, VAX, vírgula, VAY, que isso quer dizer, vai para onde meu ponto vai. Mais à frente vai ficar mais fácil quando eu for fazer o vetor. E eu vou colocar o ponto A, que é para dizer que ele vai iniciar do ponto A. Pronto. Tá vendo que o ponto AV ele não aparece aqui porque a amplitude desse cara aqui está muito alta. Vou botar aqui para 0.1 para ver se ele aparece agora. Apareceu, tá vendo? Se eu aumentar ele vai deslocar. Tá vendo? Ele encostou quando eu aumentei. Agora, é só para aumentar ou diminuir o tamanho do vetor. É só questão da amplitude. Vou manter aqui 0.1. Pronto. Agora o vetor VAB ele vai iniciar do ponto AV. Porque basicamente é para fechar o triângulo de velocidade. Vai ficar mais fácil de visualizar mais à frente. Vou ter aqui o ponto chamado de ABV igual. Aí ele vai ser A, que é o vetor de amplitude asterisco. Vou colocar agora as coordenadas de VABX e VABY. VABX, vírgula, VABY. Mais o AV, que é o meu ponto. Tá vendo? Tá vendo que eles estão próximos, mas isso é normal. É porque é a questão da orientação θ2. Eu vou mudar o θ2 e vocês vão ver que eles vão mudar. Tá vendo? Quando eu colocar os vetores, vai ficar mais fácil de visualizar como é que eles estão mudando. Agora eu vou criar um último ponto que vai ser o BV igual, eu coloco o A, o asterisco, e vou colocar as coordenadas de VAB, que vai ser VBX e VBY. VBX
e V, BY. E lembrando, como sempre, colocar mais AB, V. Pronto. É eficiente. Ele está exatamente em cima do ponto A, esse ponto. Por isso que não dá pra ver. Mas ele não vai ser importante no momento não. Que ele tem que cair exatamente aqui em cima. Eu vou ocultar o ponto A só para ficar fácil de entender. Que tipo, para fechar o triângulo de velocidade para ver se está certo o seu mecanismo, ele tem que coincidir. Vou, ocultei. Ah, lembrei de outra coisa que eu acabei esquecendo. Por exemplo, deixa eu para fechar o triângulo de velocidade, que é para o vetor sair do ponto A para esse ponto, de AV para cá, que aqui será o vetor VAB, e daqui para cá, tem que colocar um sinal de menos. Por quê? Como a rotação está vindo no sentido anti-horário, dessa posição para cá, desse LL4, o vetor velocidade desse ponto VB vai apontar para cá. Então, para que o vetor aponte para cá, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui. Vou colocar o sinal de menos e vou dar um Enter. Tá vendo? Agora ele bateu exatamente em cima do ponto A, que era o que a gente estava prevendo. Já estava esquecendo desse detalhe. Deixa eu exibir novamente o ponto A. Ah, ele já está exibido. Vou só ocultar o BV. Não vai ser importante no momento. Pronto. Agora a ideia é criar os vetores. Criar um vetor aqui é VA igual a vetor, a parênteses. Vou colocar aqui em AV até do ponto A até o ponto AV. AV. Pronto. Tem esse vetor VA. Vou colocar assim, ficar mais organizado. Vou ter agora o vetor VAB, que vai ser igual a vetor que vai sair do ponto AV até o ponto BV, AV, vírgula, ABV, ABV, dou um Enter. Pronto. E agora o último é o vetor VB vai ser igual a vetor, abre parênteses, vai ser de que ponto até que ponto? De ABV até A, mas na verdade, apesar do ponto A coincidir, não necessariamente precisaria criar o ponto BV, mas o ideal é utilizar ele mesmo. Mas, independente esse ponto BV, caso seu mecanismo e as formas estejam certas, ele vai bater exatamente em cima do ponto A. Mas aqui eu vou colocar o BV, então ele vai de ponto ABV até o ponto BV. AB, V, vírgula, BV. Vou dar um Enter. Aí, aqui estão feitos os vetores. Né? Dá pra, só para exibir esses pontos, que eles só são auxiliares. Mas se quiser dá para manter também, não tem problema. Ou sei lá, ocultar o rótulo, pelo menos deles. Por exemplo. Vou clicar aqui no ponto. Vou parar de exibir só o rótulo dele. E manter o ponto aí. Só por questão de visualização. Vou mudar a cor desses vetores. Configurações. Vou mudar a cor para azul. Eu vou clicar nesse aqui. Também vou mudar para azul. Clicar nesse aqui. Também vou mudar para azul. Fecho aqui. Aí, agora eu vou animar. Tá vendo como estão os vetores? Vou aqui animação e ele vai começar a animar. Vou diminuir a velocidade dele. Acho que diminui demais. Acho que já tá bom o suficiente. E tá aí o vetor de velocidade. Tá vendo que ele tá oscilando? Dá para mudar aqui nas configurações para o crescente. Oscilando aí. Crescente. Pronto. E coloca para ele animar. Aí ele vai se manter consistente. Aí se eu aumentar esse valor aqui do A, ele só vai aumentar o módulo de cada vetor, basicamente. É só para questão de facilitar a visualização. Porque se eu não coloco, vamos dizer, esse 0,1 aqui no valor de A, você vai aparecer eu colocar 1. Vai ficar enorme no gráfico, no desenho. Vou digitar 1 aí, Enter. Olha. Desnecessariamente grande.
Vai mostrar também, mas não fica muito legal a visualização. É por isso que é interessante mostrar ele desse formato. Basicamente é essa a ideia. Talvez tenha outras formas de mostrar o triângulo de velocidade para validar o seu mecanismo, mas eu acho que essa é uma das melhores a ser feita. Se quiser dá para ocultar aqui os pontos, só para mostrar sem os pontos, mas eu acho que com os pontos fica melhor a visualização. Tá aí um mecanismo simples e como fazer o triângulo de velocidade no mecanismo de 4 barras, com base na teoria lá formulada pelo livro do Norton. Dá uma pausa aqui. E basicamente é isso.